Olha, a crise na segurança no Espírito Santo, com a greve da polícia, Vitória hoje amanheceu sem ônibus pelo segundo dia consecutivo, as escolas e os postos de saúde seguem fechados e o clima de muita apreensão. Ontem tivemos cenas lamentáveis com saques em lojas e outras ocorrências. Está conosco o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, bom dia, muito obrigado pela atenção. Ora, eu sou que agradeço, quero dar bom dia aí a vocês que estão na bancada e também aos ouvintes. Ô ministro, ontem as Forças Armadas começaram a chegar ao Espírito Santo, inclusive com a população ovacionando os militares. Eu pergunto, de que forma esse trabalho será feito e, de alguma maneira, o governo federal pode ajudar a contornar essa crise local do Estado? Veja você, eu ontem me desloquei para Natal, onde nós concluímos uma operação de garantia da lei e da ordem de 15 dias. Você deve recordar que há 15, 16, 17 dias atrás, os bandos, os criminosos estavam tocando fogo em ônibus, os transportes coletivos não estavam circulando na cidade de Natal. E nós, ao sairmos de lá, deixamos uma situação de normalidade, os transportes coletivos funcionando 100%, e desde então que nós chegamos lá, não existia queima de ônibus, atentado, essas coisas. Saí direto para Vitória. Cheguei em Vitória e vi uma cena, digamos assim, como se fosse uma ficção. Uma cidade deserta, parecendo uma cidade fantasma, o comércio inteiramente fechado, as escolas com as portas também cerradas, ninguém nas ruas, as pessoas em casa com medo. E obviamente que aquela situação exigia uma ação extraordinária e o presidente da República determinou que as Forças Armadas realizassem também lá em Vitória uma operação de garantia da lei e da ordem. E isso foi feito. Já ontem de tarde, as Forças Armadas principiaram a chegar em Vitória. Ao longo do dia de hoje, eu acho que a gente chega a 1.000 homens das forças, 200 homens da Força Nacional de Segurança, que aliás já se encontram lá em Natal. E nós tivemos os primeiros sinais de melhoria, os primeiros sinais de um retorno de uma certa normalidade lá na capital do Espírito Santo. E eu espero que nas próximas horas, nos próximos dias, essa situação de fato venha a se normalizar. Agora, para que isso aconteça, é fundamental que o impasse que hoje leva a Polícia Militar a uma espécie de aquartelamento, uma espécie de greve branca, ela venha a ser solucionada. Mas, de fato, as cenas que você reportou, elas são extraordinariamente preocupantes, não podem acontecer, não devem acontecer. Daí a nossa determinação inflexível de fazer com que volte a vigir a normalidade lá em Vitória, a capital do Espírito Santo. Ministro Raul Jungmann, bom dia, Marco Antônio Villa, ministro. Ô, professor, como vai? Tudo bem? Tudo bom, ministro. O artigo 142, ministro, só para informar o nosso ouvinte, diz, claro, que as Forças Armadas cabe a defesa da lei e da ordem, mas o senhor não acha, isso que eu queria colocar ao senhor, que as Forças Armadas têm uma tarefa fundamental, por exemplo, e o senhor muito melhor do que nós, inclusive aqui no próprio Jornal da Manhã já falou sobre a questão das fronteiras e tal, não caberia a Força Nacional esse tipo de tarefa emergencial que está sendo realizado no Espírito Santo e não as Forças Armadas? Eu vou mais além, professor. Eu diria que nós estamos a necessitar, diante desse quadro que aí está, de termos uma força nacional permanente. Por exemplo, você tem a Guarda Nacional nos Estados Unidos. O presidente Temer tomou a decisão de, ao longo desse ano, porque você sabe, Marco Antônio, que a Força Nacional é algo que você monta por tarefa. Na verdade, a Força Nacional, se você olhar o caráter permanente dela, ela tem 200 homens aqui em Brasília. O restante, você pega um contingente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Pernambuco e tal, e você monta aquela força-tarefa para uma determinada atuação. O presidente quer levar isso a 7.000 homens, que já representaria um enorme avanço. E nós precisamos disso. Por quê? Porque está ocorrendo, do meu ponto de vista, uma certa banalização da garantia da lei e da ordem e o emprego das Forças Armadas, que tem outras tarefas, ou dizendo de outra maneira, o problema da segurança tem que ser resolvido no âmbito da segurança e não da defesa. A defesa, como você bem lembrou, tem esse caráter de proteção de fronteiras, que é fundamental. Nós temos a terceira maior fronteira do mundo, são 17 mil quilômetros, sem falar nos 7.400 das fronteiras
do Atlântico Sul, ou seja, as fronteiras marítimas, além de outras missões mais que, de fato, constitucionalmente cabem às Forças Armadas. De sorte que eu perfilo o seu ponto de vista, acho que nós devemos caminhar nesse sentido e acho que o presidente está tomando as decisões necessárias para que a gente venha, de fato, a contar aqui com a Força Nacional Permanente, que inclusive deve ter mais ainda, quando orçamentariamente for possível, homens do que esse que representa um grande avanço, haja visto que se tem número de efetivo permanente aqui em Brasília. Ô ministro, só para fechar, o senhor fala muito sobre a situação de Natal. A situação de Natal o senhor classifica de que maneira? Já foi controlada? Ainda é um trabalho que pode demorar meses? Bom, nós temos hoje duas situações, se você me permite, nessa emergência que nós estamos vivendo hoje. Você tem um trilho, digamos assim, que é aquele decorrente da crise prisional, tá certo? Aí o grande problema é de que as gangues criminosas, sobretudo me refiro aí de São Paulo, ao PCC do Rio de Janeiro, ao Comando Vermelho do Capital, elas se nacionalizaram. E isso o Constituinte, Marco Antônio, ele não previu. Porque o Constituinte de 88, ele atribui aos estados a segurança e a ordem pública. E o papel do governo federal, digamos, é complementar residual, no caso das drogas, Polícia Federal, etc. O que aconteceu? De lá para cá, a criminalidade se nacionalizou e está se internacionalizando. Eles já têm o controle da distribuição e consumo de droga no Brasil. Eles estão caminhando para buscar o controle da produção em países vizinhos. Então, veja bem, nenhum governador de per si consegue enfrentar uma crise como essa. Então, esse é, digamos, um trilho, ou um vetor, ou um eixo da questão. O outro está relacionado a esse problema das polícias militares e as questões salariais, o problema da dificuldade fiscal dos estados, que foi o que gerou problemas como nós estamos tendo hoje em Vitória e tivemos no meu estado, Pernambuco. Então, tanto um quanto o outro exigem soluções e alternativas especiais ou extraordinárias, como o emprego das Forças Armadas. Agora, cabe uma reflexão, e acho que os senhores têm um papel importante nisso, como formadores de opinião que são, de que nós precisamos ter mudanças, né, inclusive em termos de legislação e talvez até constitucional, para enfrentar efetivamente esse crime que se nacionaliza, se transnacionaliza e que não tem, e o governo federal não dispõe, à exceção dessas ferramentas extraordinárias, como é a GLO, de outros instrumentos para cuidar disso, e tampouco de recursos compatíveis para enfrentar um desafio como esse. É isso. Ok, ministro da Defesa, Raul Jungmann, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um abraço, até a próxima. Sou eu que agradeço, um bom dia de paz e trabalho a todos.